Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está em casa, boa noite pessoal que está presente. Vamos agora com um ponto prévio àquela aula que vai estar à disposição depois aí, que é dos 50 prováveis questões da prova, que eu aposto para a prova então. Essa aqui é fazendo uma análise da prova do CFC, do que caiu efetivamente, a gente conversando aqui não só do que caiu, mas também alguns pontos aí que eu acho interessantes para cuidar para a prova do CFS. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, esse daqui é a previsão, né, das questões agora da prova do CFS, tá? Então tem que tomar cuidado só, né, que quando eu analiso aqui a prova do CFC, aí no CFC, prevenção ao crime, a gente tem 5 questões, talvez eu erre alguma coisinha aqui, mas tem 5 questões a princípio. Técnico Polícia Ostensiva tem 7, aqui são 2 mesmo. Documentos operacionais são 5, são 6, se eu não me engano. Direitos humanos são 5 mesmo. Penal e processo penal são 6. Legislação de trânsito são 5, salvo engano. Legislação institucional 5. Penal e processo penal militar 3 apenas. E português, salvo engano, 6. Tá? Pode ser que eu tenha errado alguma numeração aqui e tal. Só para vocês terem uma noção da distribuição, que é um pouquinho diferente, CFC e CFS. Então, o que nós tivemos lá então? Aqui os números agora não se referem ao item, e sim à questão, tá? Então, por exemplo, nós tivemos a prova, foi exatamente isso aqui, ó. Uma questão, eu deixei escrito aqui como será tratado no curso, foi sem querer, mas aqui, então só desconsidera essa frase aqui de cima. Questão número 1. Trouxe análise e resolução de problemas, especificamente matriz Gucci, que nós vamos falar sobre isso daqui, que eu tinha falado, falei muito, falei, isso aqui tem tendência a cair na prova, provavelmente isso aqui é uma questão de prova, passei vários exemplos de questões disso aqui, foi trabalhado muitos exemplos de questão e caiu exatamente isso, bem tranquilo a questão que caiu dessa daqui. A questão número 2 foi sobre o POP 102.5.1, consultoria e prevenção de crime residencial condominial. O que caiu? Atividade crítica. Que é o ponto que eu sempre falava, cuidado, atividade crítica e erros a serem evitados. Eles provavelmente vão perguntar quais são as atividades críticas, assinale uma que não é atividade crítica, ele bota um erro a ser evitado ali no meio, tal. Então tem que tomar cuidado em atividade crítica e erro a ser evitado, que são 2 pontos que vêm lá no final do POP e que é o que eles mais cobram desses pontos aqui do POP, tá? Como é que funciona isso? A atividade crítica é um ponto que o policial tem que tomar cuidado. Então geralmente ele vem virar uma frase positiva. Positivo em que sentido? Verá assim, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, residencial condominial. Verificar se a pessoa que está lhe atendendo realmente é responsável pela residência ou condomínio. Essa é uma atividade crítica. É claro que eu estou falando com as mesmas palavras, não vai estar bem assim. Isso é uma atividade crítica. Erro a ser evitado já vai ser algo ruim. Então ele vai falar algo assim, ó, erro a ser evitado. Pegar informações com uma pessoa que não é a responsável pela residência. Então, é uma frase negativa, uma frase que se você fizer, você está fazendo algo ruim. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Geralmente é fácil de perceber o que é atividade crítica, o que é erro a ser evitado. Dá para fazer questões um pouco mais difíceis quando eu vou lá e coloco um erro a ser evitado que não existe, por exemplo, invento. Aí já fica um pouco mais difícil você resolver a questão, tá? Mas isso aqui eu já tinha previsto que era um ponto a ser cobrado e foi o que acabou cobrando. Fiscalização de ambulantes. Pedia lá uma ação incorreta na fiscalização de ambulantes, algo que não deveria ser feito. Aliás, bati muito em cima disso aqui, falei assim, cuidado pessoal, tem as ações ali, fiscalização ambulante, quando o ambulante é irregular ou quando o ambulante é regular nas suas vendas, tal, tomem cuidado, quando ele vende produtos ilícitos ou quando vende produtos lícitos, tem um procedimento diferente, isso aqui pode ser cobrado e caiu exatamente isso. Vocês estão vendo que estou pulando um POP aqui, não é porque eu estou pulando, é porque eu estou mostrando só as questões que caíram. Essa aqui é a ordem das questões. A questão número 4 tratava sobre gestão de segurança em praças esportivas. Essa daqui também foi outro ponto que eu falei bastante, foquei bastante com o pessoal, falei assim, pessoal, cuidado, que esse aqui, ó, esse POP, ele traz ações que devem ser feitas antes do jogo, antes do evento, durante o evento, durante o jogo, durante a partida e depois. E são atos meio óbvios, mas eu falei assim, ó, tomem cuidado, tal, né? Então,
vamos supor, ele vai ter lá, cuidar do trio de arbitragem. Pô, é óbvio que o cuidar lá do trio de arbitragem, segurança do trio de arbitragem, vai ser durante a partida, não vai ser antes ou depois, né? Ou, de repente, na finalização vai ter algum procedimento lá relativo na súmula, a verificar a súmula com o juiz, entregar alguma coisa para ele. Aí você sabe que isso é depois. E foi cobrado exatamente isso na prova. Ação que deve ser executada antes do evento. Aí ele pedia lá para assinalar qual era, não era ou qual que era a ação para ser executada antes do evento. E você conseguia ver pela lógica ali, né, a ação que era antes do evento. O outro foi do preventivo pós-crime comercial. Ele pediu o quê? Atividade crítica também, tá? E foi pontos bem batidos aqui. Então, essas foram as 5 questões de prevenção ao crime que tiveram na prova do CFC. Programas institucionais. Programas institucionais, essa aqui, por isso a pessoa fala, nossa, como é que ele acertou a questão? Mas não dá nem para errar essa daqui, né? Porque eles fizeram 2 questões envolvendo todos os assuntos, tá? Então, eles botaram assim, item 1, falaram sobre Maria da Penha, item 2, mas caiu bastante, tá? Bastante. As 2 questões envolveram todos os assuntos, tá? Todos. Mas bastante, como eu já havia dito que eu achava que ia cair, proteção à rede Catarina, né? Proteção à mulher. Bastante também o rede rural, que eu já imaginava que ia cair, porque nunca tinha aparecido, né? Caiu. E também apareceu o repositório de boas práticas, questões bem fáceis ali a respeito de quem é o responsável, né? A PM3, do Estado-Maior Geral, tal. Eu tinha falado bastante sobre isso aqui, foi o que caiu. Dessa vez, né, tem uma chance muito grande de cair as 2 questões aqui. Pode até envolver vários assuntos, mas com certeza deve envolver o assunto aqui do PROERD, tá? Que é o ponto que apareceu novo, tá? O lado bom é que eu não sei se é a mesma equipe, se são as mesmas pessoas para fazer a questão. Se for, existe uma tendência, pelo que eu percebi, a ele fazer uma questão envolvendo várias aqui, não só uma. Então, dá uma lida em todas. Tá? Oi? Eu não vi, sinceramente eu não vi, mas eu imagino que talvez seja até a mesma, só mantendo, né, a do outro, né? Que a outra já não estava publicada, se pode se manter simplesmente a outra, né? Pode ser só mantida. Se só botaram lá para CFC, CFS ou seleções internas e tal, pode manter, né? Eu não vi quando é que estava o ato anterior lá, né? Eu acredito que já deve ter tido e já deve estar feito até, não sei. Para ter aparecido esse conteúdo aqui, eu acredito que as questões até já devem estar feitas, porque eu não acho que eles iam botar um conteúdo assim do nada, vão botar um conteúdo aqui, aí vocês fazem questão disso daqui, tá, pessoal? Eu acho que é o contrário, né? Já fizeram, tem que botar lá tal documento porque foi feito questão disso. Ah, beleza, bota ali, não sei, eu acredito que seja mais provável isso, né? Botou o conteúdo aqui porque de repente foi feito questão, é aquilo que eu falo, mas pode não cair, porque no jogo de quais questões vai cair ou não, pode não aparecer, mas como a questão que caiu no CFC envolver todos os assuntos, provavelmente aqui também vai envolver vários assuntos, tá? Incluindo aquele. TPO, também, pessoal. TPO não vou negar para vocês. Eu perdi um bom tempo dando mais algumas aulas adicionais de TPO e o Mário Luiz também, passando alguns outros POPs, que não os 6 primeiros. O POP de furto, lesão corporal, Maria da Penha, entre outros, porque eu pensei assim, pode ser que caia uma questão envolvendo esses outros assuntos. Não foi inútil, porque foi assuntos que permearam outras questões, mas não vou negar para vocês, o que caiu de fato mesmo foi os 6 primeiros POPs, especificamente o número 1 caiu 2 vezes, que é a preparação para o serviço ali, né? Colocar algema, não sei o que, tal, posição e tudo mais, tá? Então, o PPS aqui é a abreviatura que eu botei aqui, preparação para o serviço, caiu 2 questões desse daqui. Caiu do POP 02, 2 questões também, busca pessoal, técnica policial, bem tranquilo, assim, tal, do ponto ali, de como fazer, tá? Tem que botar o cara de joelho, tem que botar plantando bananeira, tal. Uma delas era falando mais ou menos disso, tal. Uma questão que a gente tinha falado muito sobre isso aqui, eu falei, trabalhei muito com o pessoal isso daqui, falando, isso aí tem grande chance de cair e tal, nível de risco. Né? Os níveis de risco das ocorrências e tal. Essa acabou sendo anulada, teve uma falha nela. Ela dizia lá que em todos os níveis de risco tem que se fazer tal coisa lá e, na verdade, um dos níveis lá não tinha essa previsão. Tá? Eu já imaginava que ia ser anulado desse daqui quando saiu.
E o 5 é a abordagem. O que caiu no 5? Erros a serem evitados, que é um ponto também que é bem fácil de fazer questão, que é a atividade crítica e erro a ser evitado, que vem no final do POP. Foquem muito nisso daí, tá? Abordagem aqui, erros a ser evitado. Então, foram essas as questões de TPO. Então tá, talvez você perceba um breve corte ali, porque eu falei para parar para editar um negócio aqui que eu achei que estava faltando uma questão, mas agora vendo aqui tem 7 questões mesmo, não tem 6. Eu achei que tinha faltado um número, mas está certo. Então, todas aqui de técnica de polícia ostensiva estão previstas aqui. Talvez caiu aqui 2 do POP 1, 2 do POP 2, uma do POP 4, duas do POP 5. O POP 006 não lembro agora qual é, mas nem caiu, tá? E não caiu nada fora que a gente pensava que talvez caísse, né? Falando sobre algum furto, tal, cangaço, a gente até chegou a tratar um pouco sobre alguns, mas não caiu não. Documentos operacionais, daí foi o seguinte, e teve uma anulada aqui, né, níveis de risco. Documentos operacionais, a 15 foi anulada, aí tivemos a 16 e a 17, a 15, a 16 e a 17 praticamente trabalharam em cima da diretriz 37, aí ela citava a 37 e a 7, mas o foco principal mesmo foi a 37, tá? E aí tivemos a 18 e a 19, que foram, digamos assim, caso prático, né? Falavam uma situação, o que deve ser lavrado, o que deve ser feito, sendo que a 19 foi anulada, e a 20 que falava sobre perícia, sobre o que deve ser feito ali, exames e tal, né? Mas também todas elas envolvendo, não deixa de ser esses conteúdos aqui, né? Do que deveria ser feito. Isso, documentos operacionais. Eu acho, como eu falei, a tendência agora é ter mais casos práticos. Vamos falar melhor sobre isso aqui, sobre essas 50 questões que eu acho que vão cair agora. Direitos humanos na atividade policial. Aqui é aquilo que eu falei. Pode ter sido, se foi banco de questões, coincidiu de não cair nenhuma de estatuto. Pode agora, nessa de vocês, cair um monte de questão daqui. Então, não deixem de estudar o artigo 29, que é a ética policial militar. Então, nós tivemos aqui, 22, a 23, a 24 e a 25, todas elas sobre a Constituição Federal, artigo 5º. Artigo 6º nem caiu, foi 5º mesmo, integral. A 23 sobre presos, é um ponto que eu falava bastante, que tinha tendência a cair, não deu outra. E as outras eu não coloquei o assunto porque foram assuntos diversos, assim, do artigo 5º, mas muito óbvios ali, né? De cuidados ali e tal, e pontos essenciais do artigo 5º. Então, 22, 23, 24, 25, Constituição, artigo 5º, e uma da Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi a 21. Aliás, essa 21 aqui deu um tanto de polêmica, havia sido disponibilizada, a professora tinha posto lá, uma Declaração Universal pega direto da fonte lá da ONU, lá, né, do órgão oficial lá, com a tradução oficial, né? Mas a disponibilizada pela banca ali era essa daqui, a que a banca mandava usar, que é uma tradução bem tosca, está até traduzida em alguns pontos ali com erros e tal. Infelizmente, a banca não quis saber, não. Ela falou que o que é para usar é essa e pronto, é disponibilizada lá. Então, usem essa daqui mesmo, tá? Até pedi para as meninas lá, de pessoal usar essa mesmo aqui, que está aqui, pronto, não pegar lá a outra que está com a tradução mais correta, mas enfim. E aí, foi a única questão que caiu, que foi a 21, tá? Essa daqui. As outras todas foram do artigo 5º. Eu acho que se é banco de questões, existe uma grande chance de vocês cair em peso questões daqui, tá? Se realmente é banco de questões, porque isso aqui nunca tinha aparecido e apareceu agora, tá? Conteúdo igual, não mudou nada na prova de vocês. Penal e processo penal, o que nós tivemos? Tentativa e crime impossível, claro que isso aqui é um resumo, né? Basicamente ali, consumação do crime, né? Como é que se consuma ou não, se é tentativa, se não é, se é consumado, se não é, se é crime impossível, o que é, né? Então era uma questão mais ou menos sobre isso. A outra sobre concurso de crime, formal, material, né? Basicamente esse ponto aí. A outra, basicamente, lei penal no tempo, espaço e território, né? Se aplica, tal, coisa assim. Então, básica. Essa daqui, corrupção e similares, né? Questão que caiu ali, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, peculato, concussão, para tentar ver se você sabia qual. É uma questão que
Quem prestou atenção nas revisões que eu fiz nos últimos dias acertou, porque eu não falei diretamente penal, mas eu falei de penal militar. Daí eu falei, ó, cuidado, corrupção passiva no Código Penal Militar é RA. RA, lembra da reserva de armamento. Você vai na reserva de armamento, o armeiro recebe ou aceita o armamento que você entrega para ele. Então, RA, reserva de armamentos. Essa é a corrupção passiva do militar, receber ou aceitar. Corrupção passiva do militar é a reserva de armamento, receber ou aceitar. Já no Código Penal Comum, tem também o solicitar. Tem o receber, aceitar e o solicitar, que não tem para o militar. Em compensação, a ativa do penal militar tem um verbo a mais, é o DOP, né? Que aí eu falo para lembrar das delegacias lá da regime militar, tal. Então, DOP, né? Então, é dar, oferecer e prometer, né? Já no Código Penal Comum é o contrário, não vai ter um dos verbos, aí vai ficar só o dar e oferecer, né? Não vai ter lá o prometer, se eu não me engano, né? Então, uma é o oposto da outra. E aí o que aconteceu? Caiu na prova exatamente a corrupção passiva do Código Penal Comum, né? E caiu lá o verbo aceitar, se eu não me engano, né? Mas também falo sempre sobre a concussão, que é exigir vantagem devida e tal. Então não caiu em direito militar, mas caiu aqui, tá? Questãozinha bem tranquila de matar ali. Prevaricação também, né? Ela trazia várias alternativas. Eu até não lembro qual era a alternativa correta ali, assassinada. Se não me engano, era corrupção passiva, mas não lembro direito ali. Aí também caiu crimes contra a administração pública e uma questãozinha sobre prisão ali, né? Prisão em modo geral. Então, ou seja, uma questão já puxando mais aqui para o processo penal. Então, de processo penal mesmo foi uma questãozinha. O restante foi mais penal mesmo, tá? Essas foram as 6 questões, né? Perdão, de penal e processo penal. Em trânsito, um show de anulação aqui, trânsito, né? Por causa do problema que eu falei para vocês, ela acaba cobrando conhecimento de resoluções que às vezes não estão citadas, e aí talvez por isso que acresceram mais resolução agora, né? Então, teve a 32, 33, 34, 35 e 36 que cobraram CTB, mas exigiam conhecimento de resolução também. E aí essa daqui foi anulada, essa aqui foi anulada, essa aqui foi anulada. Então, foram 3 anulados aqui em trânsito. Resolução não é que não foi cobrada, tá? Ela permeava aqui alguns assuntos aqui, tá? Então, são as 5 questões. Se eu não me engano, teve 8 anulados no total, tá? A prova tem bastante questão anulada, eu já previa isso também, já falei assim, ó, acho que vai ter pelo menos mais 5 para mais, porque teve muita inovação no edital. Então, quando inova muito no edital assim, geralmente acaba dando uma chuva também de anulação, porque muito complicação, complica muito, né? Também as pessoas que fazem as questões, às vezes, querem inovar muito e acaba dificultando e anulando. Muita coisa acaba sendo anulada. Então, nós tivemos aqui anulada, ó, foi 1, 2, 3... Isso aqui não foi, não, aí 4, 5, 6, isso, aí vai ter 2 de português anulada também, vai dar 8 no total. Legislação nacional não teve nenhuma anulada, honestamente, eu também acho que não caberia assim anular nenhuma, tá? Até teve um bom argumento ali que o pessoal apresentou numa, eu até falei, de repente talvez colhe, mas acho que não, tal, mas enfim, aí não colou mesmo, mas o argumento tem que estar bem claro, né? Mas por que caiu então? Nós tivemos lá a questão 37 sobre a idade da reserva remunerada, as novas idades da reserva remunerada, que eu peguei bastante em cima disso, falei bastante, pessoal, cuidado, as idades da reserva remunerada mudaram agora, é coisa nova, então se você tem assistindo a aula antiga, esquece, tá? Porque está errado lá, aqui já está tudo atualizado, as idades que eu passei, e foi o que caiu. A 41, ela foi um misto, ela trouxe um pouquinho sobre estatuto, um pouquinho sobre a 12.112 e um pouco sobre, foi estatuto, a RDP-UNSC e aqui, ó, a 16.773. Aliás, coisa que eu já tinha dito também que podia cair. Eu falei assim, pessoal, o estatuto, ele atualizou o prazo para recurso que acaba se aplicando para a RDP-UNSC também. Então, esse é um ponto bem interessante de cobrar na prova, porque agora é tudo 5 dias úteis para entrar com o recurso, mesmo do RDP-UNSC. Então, pode ser que eles façam uma questão
conjunta, falando assim, o prazo do estatuto se aplica para todos os recursos, inclusive do RDPC, alguma coisa assim. Não deu outra, foi mais ou menos isso que caiu. Caiu uma questão conjunta, falando do RDPC e do estatuto, que é um assunto que envolvia os dois, que foi a 41. Né? Só que também envolvia um pouquinho aqui da jornada de trabalho, né? De quando que não é considerado para fim de pagamento de interesse, alguma coisa assim, se eu não me engano. Tá? Então, questão 41. Essa aqui não caiu nada, 318, o que significa que pode cair na de vocês, porque, como eu falo, se é banco de questões, não caiu aqui, pode ter ficado no banco de questões para cair agora. Essa também não caiu nada, tá? Sobre essa daqui, reforçando novamente, tá? No intervalo aqui a Jucimara perguntou, então, reforçando, a 587, no texto da LESC, ela consta a altura feminina 1,55 para ingresso e 1,60 masculino. Isso é o que consta no site da LESC. Entretanto, o TJ declarou inconstitucional isso. Só que no site da LESC ainda está escrito assim, e como eles mandam usar pelo da LESC, no site da LESC está escrito assim, ó, aguardando julgamento. Na verdade, não está mais aguardando julgamento, já foi declarado inconstitucional, tá? Mas, como no site da LESC está assim ainda, aguardando julgamento, está lá escrito ainda 1,55, 1,60. Tá? Então, vai depender de como eles cobrem na prova, tá? Eu acho até que eles nem devem cobrar isso da altura, porque tende a dar anulação, né? Mas se você perguntar, mas como está no site da LESC? O site da LESC está 1,55 feminino e 1,60 masculino, tá? Embora declarado inconstitucional pelo STF já. A 40 foi sobre a 765, remuneração, que eu falei muito sobre isso aqui, grande probabilidade de cair, não deu outra, caiu. A 38 foi sobre vedação de hora excedente, quando é que não pode constar. Não pode constar hora excedente, isso aqui e tal. Quem trabalha com isso, em série e tal, geralmente tem um pouquinho mais de facilidade isso daqui. E a 41, como eu falei para vocês, envolveu diversos assuntos. Isso foi de legislação institucional. Aí nós tivemos a 39, praticamente só do RDPMC, e a 41 envolvendo assunto do RDPMC também. Assuntos diversos, tá? Conceito de transgressão, entre outros pontos aqui, tá? Bem tranquilo aqui, as questões caíram, mas teve quem não estudou, às vezes aqui achando, RDPC não cai mais e tal, tem que estudar, tá? Tem que ler. E lembrando que aqui foram 5 questões, tá? Aqui eram 5, para vocês são 6, então é uma questão a mais. Aqui a 41 eu joguei em vários pontos aqui, porque a 41 ela envolveu vários assuntos, tá? Outro detalhe, usem sempre a versão que está disponibilizada lá. Vocês podem pegar da LESC, tá? Mas eu recomendo que vocês usem a que eu disponibilizei lá, porque ela tá, eu pego da LESC mesmo, eu não gosto de ficar alterando da LESC, a única coisa que eu faço é assim, ó, botar notas de rodapé. Então eu boto, isso daqui está escrito na LESC assim, mas toma cuidado isso, aquilo que está, né? Enfim. Então eu sugiro usar a versão que eu disponibilizo, tá? Isso daqui. Mas se quiser pegar a fonte oficial é a LESC. Em que pese, na LESC não tem decreto. Esse negócio de pegar da LESC aqui, decreto, não existe no site da LESC decreto. Se você clicar na LESC, ele vai te remeter para o site da PGE. E aí toma muito cuidado, porque no site da PGE, o decreto 12.112, ele vem desatualizado. Coronel, então ele vem errado? Não é que ele vem errado, é que ele vem assim, ó, vem de 1980 e as atualizações vêm separadas. Aí você tem que baixar e você mesmo atualizar. Por isso que eu recomendo vocês já pegarem a versão que está disponível lá, que eu disponibilizei, porque eu já fiz esse trabalho de atualizar para vocês. Tá? Então eu tenho já esse cuidado. Vamos lá, direito militar. Aí direito militar é aquilo que eu falei, eles acrescentaram que mudaram alguns pontos aqui e foi onde eu saquei aqui, deve ter questão disso, deve ter questão daquilo, porque teve alterações aqui. Então caiu uma sobre caracterização de crime militar. Como assim caracterização de crime militar, Coronel? Basicamente artigo 9º do Código Penal Militar, você definir quando é crime militar ou não. Mas você definir dentro de uma historinha, o que é um pouco mais difícil. Então, uma boa questão, achei. Não foi uma questão difícil. Se eu não me engano, posso errar aqui, mas se eu não me engano, a resposta correta era a de um exemplo que eu dou várias vezes em sala, que era militar da reserva agredindo ou xingando ou desrespeitando um militar ativo de serviço. Que é o exemplo que eu sempre dou até, que já ocorreu aqui algumas vezes, né? A guarnição policial militar vai lá, para um indivíduo ali numa blitz de trânsito, o indivíduo é um subtenente da reserva, aconteceu um caso assim até,
ele se irrita e começa a desrespeitar o soldado e tal, não sei o quê. É crime militar? É, crime militar. Se eu não me engano, era esse o exemplo que estava na... Era mais ou menos um caso assim que estava na prova. Posso estar enganado, mas eu lembro que na prova eles botaram vários casos de reserva, porque fica um pouco mais difícil de identificar, e um deles era mais ou menos isso, reserva contra militar da ativa ou de serviço, alguma coisa assim, e era a resposta a ser assinalada ou a resposta que não era crime, ali dentro do exemplo que estava dando, alguma coisa assim. Então, era uma caracterização crime militar. As outras duas foram de CPPM, que é outra coisa que eu sempre falo também, que apesar de a prova de penal militar do cabo deveria cair bem mais penal militar, né? Acaba quase sempre caindo mais processo penal militar, não sei por que carga d'água, e aqui não foi diferente. Caíram duas de processo penal militar. Tem todo o Código Penal Militar quase para cair, caiu uma. Processo penal militar caíram duas. Uma era basicamente inquérito policial militar, características, conceito, se não me engano, prazo, etc. E a outra envolvia penal militar também, porque era a dispensa do IPM. Não era só sobre isso, falava também assim, coisas que vocês com certeza sabem. Encarregado ou oficial responsável, autoridade policial militar, poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial militar, aí falso, era isso daí. E trazia, uma delas era sobre dispensa IPM, não era a única, a questão não era só sobre isso. Essa era uma das alternativas. Chamou muita atenção porque foi uma que eu tinha falado, olha, isso aqui é possível cair numa prova, tal, pode cair isso daqui e tal, e tinha uma questãozinha ali sobre isso daqui, tá? Então foram as três, são só três, para vocês são 6. Então para vocês se for pela lógica, deve cair assim umas 4 de processo penal militar, 2 de penal militar, né? Que geralmente tem caído mais processo penal militar que penal militar. Português, foram 6 questões apenas. As questões foram as seguintes: 45, redação oficial, sobre a finalização da comunicação. Usar respeitosamente, atenciosamente, cordialmente, enfim, que são pontos que a gente usa e que alguns desses estão errados, até a gente não sabe, né? Ou não utiliza como é o correto, como está previsto aqui no Manual de Redação Oficial. E foi exatamente essa questão, foi sobre isso, tá? Questão aqui, uso dos porquês, que eu sempre falo disso aqui e caiu, uso dos porquês. Haver e fazer, confesso que eu não sou bom nisso aqui, mas se não me engano faz dias que não chove e tal, há tantos dias não chove, coisas assim, né? Questão sobre isso daí, tá? Eu realmente não sei muito bem o correto, eu erraria se eu fosse fazer isso aí. Redação oficial, portaria e outros, que é outra parte que eu vou dar também. Essas duas aqui são partes que eu dou, porque ela caiu lá especificamente, principalmente sobre portaria. Isso aqui foi uma coisa que eu bati muito, tá? Vocês vão ter muita coisa gravada sobre isso daqui, inclusive nas aulas que eu gravei de véspera, assistam, que eu passo macete, eu falo, cuidado pessoal, portaria, assim, assim, assado, ofício é isso, comunicação interna, não vai ter, tal, não sei o quê. E caiu exatamente esse ponto aqui. Aí tivemos uma anulada sobre vírgula, mas, enfim, foi anulada, mas... na verdade, ela não foi anulada, ela não era sobre vírgula, né? Enfim, ela foi anulada porque foi considerada, era a pontuação, vírgula tal, foi considerada lá, se não me engano, a justificativa dizia lá que era uma expressão de linguagem polissintética, uma coisa assim, não sei, eu não entendo direito, eu sei que o professor Wilson hoje falou para mim assim, mas não tinha nada a ver, a questão nem era sobre isso, era outra coisa e tal. Como é que os candidatos enrolaram ali e conseguiram anular? Eu disse, professor, é isso aí. É uma coisa já para o senhor conversar com eles então. Eles não tinha nada a ver, a questão não era sobre isso. Os candidatos conseguiram enrolar a banca ali e anularam. Enfim, diz ele que está errado, não era para ter anulado, mas tudo bem. E uma questão, redação oficial também, ou seja, 3 foram do ponto que eu expliquei, sobre expressões que devem ser evitadas, né? Então, tem uma parte ali do manual que ele fala de expressões que devem ser evitadas. Várias dessas eu até uso ainda, tal. Eu achava que eram legais até, mas não é para usar, né? Tipo, não sei dar um exemplo agora. Vou falar uma que não é, mas me fugiu agora os exemplos lá que tem lá, mas uma que eu acho que tem lá, primeiramente, vamos supor, coisa assim, né? Tal. E aí o que acontece foi anulada porque tinha 2 alternativas certas, né, que traziam 3 expressões que devem ser evitadas. Então,
acabou sendo anulado mais 2 aqui de português, e aí totalizou 8 questões anuladas. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui de português é que caiu 3 da parte que é do manual, da segunda parte do manual, que é aquela parte menorzinha que vai falar sobre documentos e tal, né? E outras 3 do restante do material. Para vocês são 8 questões, então tem muita chance de cair muita questão daqui, tá, pessoal? Dessa parte de redação oficial. Então, muita atenção nessa parte. E outra, caiu sobre portaria, e a questão era só portaria praticamente. Então, dá uma olhada nos outros documentos oficiais que tem, pode ser que agora não caia a portaria, mas caia os outros, caia ofício, caia os outros ali, né, edital, etc. Tá? Então, é um ponto aí que eu acho bem importante. Então, por que eu fiz essa análise aqui da prova do CFC? Para vocês entenderem a situação de incidência. Agora, nos próximos blocos aí, você que está assistindo, se já tiver gravado, você vai ter lá à disposição as 50 prováveis questões que eu acho que vão cair, que é um ponto que eu vou gravar futuramente, mas se você está assistindo em outra data, esse já vai estar à disposição. E aí, tomando por base esse ponto aí, você parte para os estudos. Um ponto que faltou eu dizer aqui, importante, foi disponibilizado hoje pelas meninas ali, um planinho simples de estudo que eu ajudei ali a elaborar ali, no sentido de que eu falei, bota mais isso, mais aquilo, tal, elas fizeram, olhei, legal. Eu pedi para elas botarem mais português, mais legislação institucional, mais penal, processo penal militar, elas botaram um pouquinho mais desses conteúdos, deixaram umas pequenas folguinhas ali no Natal, Ano Novo, tal, para vocês folgarem, né? Coronel, então Natal, Ano Novo ali eu folgo? Não, estuda igual, tá? Nesse ponto ignora o plano mesmo, é só para dizer que a gente se preocupou com o bem-estar de vocês e que dá aquele descanso e tal, mas na prática eu não recomendo fazer essa folga, estuda mesmo, tá? Se folgar não vai passar. Então estuda, tá? E assim, se seguir o que está ali, digamos assim, já é uma boa, um conteúdo, é uma forma boa. Eu procuro, como eu falei, procurei pedir para elas focarem mais em penal militar, legislação institucional e português. Português nunca é demais. Então, assim, tá conversando com a família, tá brincando com a família, fica com o manual ali aberto no celular, dá uma brincada, conversa sobre algum assunto, corrige, para de escrever errado no WhatsApp, corrige certo ali no WhatsApp, deixa certo ali os termos, principalmente do que cai, porque português é em peso, tá? E assim, aproveita tudo que vai ter do curso, tá? Dos cadernos, suguem ao máximo, assim, utilizem realmente, todo o conteúdo está lá disponível, porque é um conteúdo assim, fantástico. Não é à toa que teve gente que não fez ou que era de fora do curso reclamando, até falando, como é que pode, foi muito bom, tal. O índice de aprovação foi excepcional do pessoal que fez o curso, então assim, e o CFC foi agora, acabou de acontecer, foi praticamente o mesmo ponto. Então, usem as aulas que estão disponíveis ali, confiem, porque foi outra coisa que aconteceu no CFC também, teve aluno reclamando, porque eu não estou gostando do curso, não acho que está passando o que eu realmente vou precisar, tal. E aí, quando chegou na prova, inclusive alguns que criticavam ali, foram alguns que passaram, até ficaram, realmente eles sabem o que estão fazendo, acaba sendo aquilo ali mesmo, é o que precisa, tal. Então, assim, aproveitem. Então, tem lá esse planejamentozinho de estudo ali. É simples, mas legal, está bem completo. Outro ponto, utilizem tudo que foi disponibilizado do CFC, que está à disposição de vocês lá, de questões, de tudo o que está disponível ali é aproveitável, tá? Principalmente de português. E aí os cadernos que virão também. Estudos, vou fazer estudos, né? Então, principal peso dos estudos de vocês, português, tá? Português, até porque o conteúdo de português, ele é complexo, mas ele não é tão grande, se vocês olharem assim, porque ele limita bastante. Tanto não é à toa que teve uma questão anulada, porque provaram que aquela questão cobrava um assunto que não estava previsto ali, pronto, já anulou. Então, assim, o problema é que o português sempre permite fazer muitos tipos de questões, né? Mas, assim, o português militar, se você não está bom em direito militar ainda, pega ali das aulas ali que estão gravadas ali, vai assistindo uma por uma, com calma, que eu trabalho muito bem elas.
E agora para vocês são 6 questões. E legislação institucional tem norma por norma, bem trabalhadinho. É só assistir com atenção ali que está bem completo. Essas 3 disciplinas, principalmente, que são aí somadas essas 3, né? Já dá 12, dá quase 50% da prova, só essas 3. Tá? Então, foco principalmente nessas 3 e é nos pontos que eu falei aqui. E muito breve eu vou fazer com vocês ali, falando sobre as 50 questões que eu acho que vão cair na prova, né? 50 prováveis questões, mais ou menos ali, o que vai ajudar também vocês a focarem melhor os estudos, né? Vocês estão presentes aqui e tal. Eu já pedi para elas marcarem ali, nessa quarta-feira, amanhã tem português, terça-feira, e nessa quarta-feira, legislação institucional e na quinta-feira, direito militar, tá? Beleza? A gente já ir tocando aí bastante conteúdo. Valeu, pessoal. Até.